Boa noite, amados irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui juntos, reunidos, para podermos aprender um pouco mais do Senhor. Quero aqui desde já agradecer a vida dos amados irmãos, daqueles que já se fazem presente, daqueles que ainda vão se fazer. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um dos amados irmãos. Amados, nós já temos aprendido em Provérbios capítulo 6 algumas advertências sobre áreas importantes da vida. A primeira delas é sobre o fato de não se tornar fiador de outra pessoa, como aprendemos na sexta-feira com o presbítero Marco Chipana. E Salomão, ele nos adverte a não fazermos esse tipo de coisa, não importando para quem seja, porque é algo perigoso e pode trazer muito dano. A segunda advertência que nós aprendemos foi no sábado, foi com relação à preguiça. E não podemos permitir que ela nos domine, porque há pessoas que amam a preguiça, que amam a improdutividade, que amam a falta de conhecimento e com isso vão, infelizmente, conquistar um futuro vazio. Além de tudo, os preguiçosos, eles são viciados em prazer, mas não querem ter o menor trabalho. E por isso, Salomão, ele nos aconselha a observar a vida das formigas, pois apesar do seu tamanho, carregam um peso 10 vezes superior ao seu para cumprir a sua tarefa no dia a dia. Portanto, o trabalho é algo que dignifica o homem, e o trabalho é estabelecido e abençoado por Deus. Engana-se quem pensa que o trabalho seja fruto do pecado. Afinal de contas, mesmo antes da queda de Adão, o trabalho já fazia parte do seu dia a dia, e você nota isso lá em Gênesis, no começo. O trabalho só ganhou um peso de labor e fadiga porque após a queda do homem, ter o pão de cada dia passou a ser resultado de um esforço físico e mental, além da constante lembrança da urgente necessidade do sustento. É verdade que para nós cristãos, além desse esforço físico e mental que eu e você fazemos, também contamos com a graça de Deus, que nos capacita com vigor e saúde, além de ser aquele que abre as portas, como também prospera nossas vidas. Olha só, nós contamos com a graça de Deus. Também é verdade que até para nós realizarmos a obra do Senhor, somos chamados de trabalhadores, imaginou? E trabalhadores da sua seara. Então a realidade é que ainda tem muitos que não compreenderam o valor do trabalho para a vida do homem e a sua contribuição essencial para que se tenha a provisão. Então eu quero te chamar a atenção para o nosso tema dessa noite, que é continuação de sábado, advertências contra a preguiça, segunda parte. E a primeira coisa que nós vamos aprender nessa noite é a respeito das desculpas do preguiçoso. As desculpas do preguiçoso. Olha só, se você olhar o versículo 9 e 10 novamente comigo, diz assim: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Porque assim, quando você olha, você vai perceber que depois que Salomão ele exorta o preguiçoso a seguir o exemplo da formiga, ele vai cutucar aqui
o preguiçoso dorminhoco com o propósito de mexer com o seu brio. É como se ele tivesse aqui dando uma ferroada com o aguilhão da responsabilidade, mostrando para ele a responsabilidade. É como se fosse a ideia de pegar e sacudir com o propósito de despertar o preguiçoso de sua letargia. O preguiçoso é tratado aqui como uma pessoa cujo único objetivo é dormir e desfrutar os deleites do descanso. Ele quer apenas os confortos que a vida traz e não o peso da responsabilidade. Talvez seja por isso que muitos têm fugido do casamento nos dias de hoje e preferem viver uma vida amasiada ou simplesmente um namoro sem querer ter uma responsabilidade. Por quê? Porque o preguiçoso quer apenas desfrutar as benesses da existência e não a labuta do trabalho pesado. Quer apenas desfrutar da farta colheita do sono, sem ter semeado diligentemente com o suor do seu rosto. O preguiçoso anda cansado e tem necessidade, sabe de quê? De dormir. O trabalho para ele é como se fosse um castigo, quando não é isso que a Bíblia nos ensina. Os desafios da vida para ele são barreiras intransponíveis. Seu projeto de vida é desfrutar de uma cama macia, olha só que delícia, e render-se a um sono benfazejo, favorável. Por quê? Porque ele não quer nada de estresse, nada de esforço, nada de trabalho duro. Porque o seu lema é dormir, dormir e dormir. A ideia dele é gozar a vida e aspirar esse desfrute, esse deleite a cada dia. O preguiçoso, ele não é previdente como a formiga. E é isso que Salomão vai mostrando aqui. Ele não faz previsão para o tempo do inverno, ou, em outras palavras, assim, para o tempo difícil, para os dias difíceis, como nós estamos vivendo nessa pandemia, nesses tempos, nesses aí pelo menos 4 meses de crise que nós temos enfrentado mundial, não só nacional ou estadual. Ele não tem essa previsão, ele não tem uma preocupação de ajuntar em celeiros para os dias de crise, ele só pensa no agora. Ele só investe em seu descanso, ele só quer dormir para acordar e dormir novamente. Seu ciclo de vida não vai além do um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para cruzar os braços em repousos. É como alguém que desse a desculpa assim: olha, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco isso, daqui a pouco aquilo, mas nunca sai do lugar, parece que só anda patinando. Eu quero então te chamar para o nosso segundo ponto dessa noite: advertências contra a preguiça. A segunda advertência são os resultados da preguiça, infelizmente. Olha o versículo 11 novamente. Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. O que Salomão quer dizer aqui? Salomão ele está nos mostrando que há uma lei inevitável e irreversível na natureza. Qual é? Só colhe quem planta, só ceifa quem semeia. Aqueles que encolhem as mãos preguiçosas na semeadura jamais estenderão as mãos diligentes para colher. Quem não semeia com lágrimas, não colhe com júbilo. A herança dos preguiçosos é a pobreza. Na crise, vai faltar-lhes o necessário. Porque quando todos estavam trabalhando e fazendo a sua reserva, sabe o que o preguiçoso estava fazendo? Dormindo, descansando, cochilando, cruzando os braços. Infelizmente, nós estamos percebendo que muitos dos nossos filhos de gerações de pais modernos dos dias de hoje
não sabem o que é lavar uma louça, varrer uma casa, arrumar os lençóis da cama que dormiram e ajudar nas demais tarefas rotineiras do lar. E esses mesmos filhos, eles vão crescer mais tarde com a sensação de que tudo vai chegar de uma forma muito fácil em suas mãos e que nada vai lhes faltar, porque seus pais modernos estarão sempre lá. Porém, ao chegarem lá, se conseguirem chegar lá, esses filhos que cresceram aprenderão o valor, a necessidade, o esforço que o trabalho exige e descobrirão que tudo que receberam de seus pais modernos veio com essas prerrogativas de que não precisavam ter esforços algum. E isso me chama a atenção porque eu tive a oportunidade de ler uma matéria a respeito de muitos filhos dos pais em Brasília. O que estava acontecendo? Dizem que muitos desses filhos, eles estavam retornando para a casa dos pais e muitos deles não queriam sair da casa dos pais. E a matéria dizia o seguinte, que esses filhos estavam cruzando seus braços, esperando seus pais abastados financeiramente morrer, para que eles pudessem, sabe o quê? Tomar posse das suas heranças, daquilo que os seus pais construíram. Mas eles não queriam fazer nenhum esforço para isso. E diz a matéria que esses pais, então, estavam ficando preocupados com isso, por ver os seus filhos andando de uma forma preguiçosa. Olha só, eles não queriam responsabilidades alguma, amados. Infelizmente, nós estamos vivendo tempos assim, tempos em que os nossos filhos estão vivendo situações desse jeito. E muitas vezes porque não tem visto em nós como pais, pessoas que, como dizem os antigos, pegam o touro pelo chifre, que agarram com firmeza. Talvez seja por isso que as igrejas evangélicas nos dias de hoje têm vivido uma crise de liderança, amados. Por quê? Porque os homens não estão tomando posse dos seus papéis de liderança dentro da igreja, de oficiais dentro da igreja. Muitos estão se esquivando, muitos estão fugindo disso. E talvez seja por isso que nós temos enfrentado essas crises de liderança dentro da igreja, aonde esses amados irmãos não estão assumindo a sua responsabilidade, sejam dentro de casa, sejam também na igreja. Olha só, crise de liderança. Nós precisamos olhar para isso, amados, e nós precisamos ver isso. Nós precisamos compreender que é tempo de pensarmos sobre essas e outras coisas para os nossos filhos. O mundo ensina que essa geração ela é diferente da que passou, e é verdade. Amados, os tempos mudaram e as coisas avançaram, mas eu continuo observando que ainda existem as mesmas necessidades que antes. Portanto, o trabalhar para sustentar a si e seus dependentes ainda é atual e sempre será. Para sustentar uma família, nós precisamos trabalhar. Vamos aqui pensar numa coisa, jovens, me escutem aí, adolescentes também. Olha só, você vai para a faculdade hoje e você percebe que o maior índice de pessoas que estão na faculdade, eu acredito que deveria ser os homens, mas não é isso que nós encontramos. A realidade que nós encontramos é, o maior índice de pessoas que estão nas universidades hoje são mulheres. Infelizmente, os homens estão ficando para trás quanto a isso. As mulheres estão pensando muito mais em um ganho profissional melhor do que os homens, quando a responsabilidade de sustentar a casa é minha e sua, como homem, porque é isso que a Bíblia nos ensina. E olha só, Salomão aqui vai destacar dois obstáculos, vai destacar dois resultados da preguiça. O primeiro resultado da preguiça é a pobreza repentina e inesperada. Assim como o ladrão que vem sem aviso prévio e de forma repentina, nós vamos perceber que a
prosperidade, ela é fruto do trabalho e da bênção de Deus. Então, quem cruza os seus braços para o trabalho e quer apenas gozar da vida, dos benefícios da vida, do sono, sem o peso do trabalho, vai enfrentar a pobreza. E é isso que Salomão está dizendo. Sabe por quê? Porque Deus não vai premiar a preguiça e nem vai galardoar os preguiçosos. A segunda consequência disso, que Salomão vai mostrar, o segundo resultado, é a necessidade. Olha só, ele mostra que a preguiça, ela vai vir sobre as pessoas como um homem armado. E aquele homem armado que vem, e o que Salomão está mostrando é que assim, vai ser inescapável e inevitável você fugir do homem armado. Mas, ao olharmos para a formiga, vamos perceber que ela não passa fome no inverno, em tempos de crise, de dificuldades. Por quê? Porque ela trabalha de uma forma árdua, de uma forma que ela sua a camisa, e nós precisamos aprender com ela, que ela junta, que ela ceifa, que ela guarda, que ela é previdente, e nós precisamos aprender isso. Porém, o preguiçoso, ele desfruta os deleites do sono, enquanto os trabalhadores, com fadiga e suor no rosto, sofrem as agruras, as contrariedades do sol e o desconforto da chuva. Porém, no dia da crise, aqueles que se preveniram desfrutarão do trabalho das suas mãos, mas o preguiçoso passará necessidade, infelizmente. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, amados: a Bíblia, ela não deixa de pontuar sobre esse assunto. Ela leva tão a sério a necessidade, essa necessidade, que ela chama a atenção do preguiçoso. Ela vai nos mostrar que o que deseja apenas o cochilo e o descanso, enquanto cruza os braços diante das necessidades que batem à porta, sabe o que vai acontecer? Que a necessidade dela vai se tornar ainda maior. E a Bíblia, ela vai expor isso de tal forma que ela vai chamar esse preguiçoso. Ele precisa acordar. Sabe por quê? Porque o resultado da preguiça vai ser a pobreza, a miséria. Além de uma surpreendente chegada, assim como o ladrão que vem para roubar a sua casa ou a sua vida. Que nós possamos pensar nisso nessa noite, sobre as advertências contra a preguiça. Amados, olha só, aprenda sobre isso. E você que está me ouvindo aí, jovem e adolescente principalmente, e você também adulto, que não tem tomado uma posição, acorde. E você, meu amado, que não tem suado a camisa na igreja, porque você pensa que de repente isso não é função sua, porque na igreja tem os diáconos, tem os presbíteros, tem os pastores. A Bíblia nos exorta também quanto a isso. Cuidado, preste atenção, não seja preguiçoso e negligente nem na obra do Senhor e nem na sua casa. Que Deus abençoe. Vamos orar? Vamos orar pela nossa cidade também? Deus santo, Deus querido, em nome de Jesus. Deus, tome a nossa cidade em tuas mãos. Tome, Deus, a vida da prefeita, assim como os vereadores, assim como, Deus, aqueles que estão investidos de autoridade nessa cidade, os empresários. Deus, que nós não venhamos, Pai, ter mais desempregos na nossa cidade, que o Senhor dê graça. Deus, que o Senhor também dê graça àqueles que contraíram o Covid-19, que eles possam, Deus, ter a recuperação de uma forma rápida e não permita que eles contagiem outras pessoas. Pai, que o Senhor permita que os cientistas, que os médicos,
possam descobrir uma cura quanto a isso. Deus, em nome de Jesus, obrigado pela tua igreja, pelo teu povo, por aquele que nos ouviram nesta noite. Que o Senhor os abençoe de uma forma especial. Que o Senhor visite o lar de cada um. Em nome de Jesus é que oramos e louvamos ao Senhor. Amém.